do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me pediram que falasse sobre, ainda, como lidar com padres e bispos que ensinam coisas erradas. É uma coisa muito mais complicada do que parece. Por quê? Porque o sacramento da ordem, né, o padre é ordenado, assim que a gente fala, quando se faz um padre. O bispo também é ordenado. Ele primeiro é ordenado diácono, depois é ordenado padre, depois, como ensina o Concílio Vaticano II, ordenado bispo. Antigamente tinha dúvida, né, se o bispo era só um cargo de jurisdição ou se era um grau do sacramento da ordem. A igreja definiu justamente, a única definição que foi feita no Concílio Vaticano II é que é um grau do sacramento da ordem. Então, a gente, o que tem ali, quando a gente vai lidar com um mau padre ou um mau bispo, o que a gente tem ali, a gente poderia dizer que está em camadas, como uma cebola. O padre, ou o bispo, vamos falar de padres porque engloba os dois, né? Todo bispo é padre. Nem todo padre é bispo, mas todo bispo é padre. O padre, ele é um alter Christus, um outro Cristo que anda entre nós. Aí você vai me dizer, mas o padre da esquina, ele está tentando ser um alter Lula, né, de tanta barbaridade que ele fala. Né? Até, Deus me livre, as cabritas podem correr quando o veem chegando. Esse padre, ele não vai deixar de ser padre por causa disso. Ele nunca vai deixar de ser padre. Porque houve uma transformação ontológica, substancial. Se ele antes era o fulano, ele passou a ser padre. Só que esse padre, ele está, por assim dizer, controlado, entre aspas, pelo fulano. Então, é um pouco como se uma coisa preciosíssima, incrível, fragilíssima, maravilhosa, estivesse sendo carregada para lá e para cá por uma pessoa que não presta. Imagina, por exemplo, a sua querida vovozinha, muito frágil, muito velhinha, sendo levado no colo por um sujeito completamente louco, irresponsável, ladrão. Você vai ficar desesperado. Aquela velhinha sendo carregada ali. E quando você vir, você chegar perto deles, você vai chegar, minha vovó, como é que tá a senhora? De preocupação. E a mesma coisa. O padre, ele é o Cristo andando entre nós. Só que o Cristo andando entre nós está nas mãos de um salafrário. Então aquelas mãos que receberam o óleo da unção, aquelas mãos estão sendo usadas para fazer coisas horríveis, para pregar o comunismo, para outros tipos de pecado. Mas elas não deixam de ser as mãos ungidas do sacerdote. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração? Que a gente faltar ao respeito com o sacerdote e a gente faltar ao respeito com o sacerdócio e a gente faltar ao respeito com o próprio Cristo. Aí vocês vão dizer, pô, mas nosso Senhor bobeou, hein? Se botar na mão dele, se é por aí, bobeou mais ainda de se deixar aprisionar no sacrário. Né? Volta e meia arrombam uma igreja aí, espalham as hóstias consagradas pelo chão e pisam em cima. É o que Nosso Senhor fez. Se for por aí, se achar que isso é bobeira, vocês vão ter que dizer que ele bobeou se fazer homem. Olha o que fizeram com ele quando ele se fez homem. Olha como é que o mataram. Um mau padre, ele está matando Nosso Senhor de novo. Ele está torturando Nosso Senhor de novo. Ele está pregando os cravos nas mãos e nos pés de Nosso Senhor de novo. Mas ele não deixa de ser um alter Christus. Ele não deixa de estar carregando a dignidade de Nosso Senhor Jesus Cristo para cima e para baixo. Enquanto faz barbaridade. O carrão novo dele organizando o MST. Então a gente não pode nunca, de jeito nenhum, faltar ao respeito com um padre.
gentileza é fundamental. E respeito. O que eu costumo fazer? Quando eu vejo um padre desse, um mau padre, em geral, para começar, ele vai estar disfarçado de leigo, né? Vai estar lá com camiseta de banda de rock, sandália e calça comprida. Eu vou chegar, vou ajoelhar, aliás, não vou mais porque não tem mais joelho, mas antigamente eu ia chegar, ajoelhar diante dele, beijar a mão dele e dizer: reverendíssimo, peço sua bênção. Peço também perdão por não o ter reconhecido antes, já que o senhor está disfarçado de leigo. Ou seja, eu vou tentar sempre reconhecer aquela mesmíssima dignidade que ele tenta negar. Porque ao fazer coisa errada, seja pregar coisas erradas, seja fazer coisas erradas, roubar, fornicar, matar, o que for, ele está negando a dignidade de Cristo. Ele está violando essa dignidade. Então essa dignidade, ela precisa ser reparada. Ou seja, ela precisa ser 50 vezes mais reconhecida, porque ela está sendo negada por ele mesmo. É como se o cara que está carregando a nossa avó velhinha saísse batendo com a cabeça dela cada vez que passa numa porta. Então a gente tem que cuidar da cabecinha da velhinha. Tem que dar beijinho na cabecinha da velhinha, tem que botar remédio na cabecinha da velhinha. Se conseguir um capacete para botar na cabecinha dela, é melhor ainda. Por quê? Porque ela está sofrendo na mão de um brutamonte. Exatamente a mesma coisa. Se a gente pega um salafrário desses, de um mau padre, comunista, sem vergonha, sem Deus, a gente pega um cara desses, o que a gente tem que fazer? Tratar como se ele fosse Deus na Terra, porque ele é. Agora, isso quer dizer que ele vai dizer pra gente: vamos agora, vem aqui me ajudar a montar limpar umas armas para o MST invadir uma fazenda. É claro que a gente não vai ajudar. É claro que a gente não vai obedecer em nada que seja daninho, em nada que seja pecaminoso. Então, se o mau padre chega e diga: vamos para a cama, você vai dizer: não, reverendíssimo. De jeito nenhum. Lamento ter que informar ao senhor, mas isso é proibido pelas leis de Deus. E eu peço sua bênção, a sua vênia, porque eu vou me retirar para chorar num cantinho. A gente tem que respeitar o Cristo que está nele e que ele está desrespeitando. E quando ele é o nosso superior, o que a gente vai fazer? Se ele é o nosso pároco, se ele é o nosso bispo, a gente vai reconhecer a dignidade dele, a dignidade sacerdotal, a dignidade episcopal. Então, um mau bispo nunca pode ser só o senhor, tem que ser Vossa Excelência Reverendíssima o tempo todo, porque justamente ele está negando essa dignidade. Então essa dignidade tem que ser elevada mais ainda. E a gente tem sim que obedecer a ele em tudo o que ele mande que não seja pecaminoso. Porque é ao obedecer a ele que nós estamos agindo conforme a lei da igreja. E, portanto, conforme a lei de Deus. Aí vocês vão dizer: poxa, mas essa dignidade, ela não pode ser respeitada porque ele está arrastando ela na lama porque ele quer que desrespeite. Ao que eu vou responder: e ele também quer fazer a ditadura do proletariado. E ele também quer que o Lula e a Dilma voltem para a presidência da República. O que ele quer, vocês mesmos estão falando, é um monte de coisa errada. Então a gente não vai ajudar ele a fazer coisa errada. A gente vai fazer o contrário. Isso, inclusive, é uma coisa muito bonita e muito misteriosa. Mas se a gente pega lá no finalzinho do Evangelho segundo São João, São João conta que ele, o discípulo que Nossa Senhora amava, ele perguntou para Nosso Senhor quem que haveria de traí-lo. Nosso Senhor disse: aquele ao quem eu der o pão molhado. Então ele pegou
a espécie de pão. Nosso Senhor pegou a espécie de pão, que é o seu corpo, né? Aquilo foi a instituição da Eucaristia, foi na última ceia, e molhou na espécie de vinho e deu na boca de uma pessoa. Teve uma pessoa que comungou por intenção ali, Judas. Todos os outros não tiveram esse carinho extra, esse luxo extra. Mas o que aconteceu? São João continua. Satanás entrou nele, junto com o pão mergulhado no vinho. São Paulo explica depois, aos Coríntios, por que isso acontece. Né? Porque quem comunga, quem come o corpo, bebe o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sem estar preparado para tal, sem estar em estado de graça, come e bebe a sua própria condenação. E é o que acontece no caso desse mau padre, desse mau bispo. Né? Nosso Senhor mesmo o cumula de carinhos infinitamente maiores do que os outros. Nosso Senhor mesmo lhes dá, como a mamãe passarinho, o filhote passarinho, a comida na boca, o sacramento na boca, por intenção. Né? O pão molhado, espécie de pão molhado na espécie de vinho. Nosso Senhor deu na boca de Judas. Não na boca de São João, que era o discípulo que ele amava. São João já estava com a cabeça encostada junto do coração de Nosso Senhor. Ele deu na boca justamente daquele que haveria de negar essa mesma dignidade. E por essa negação da dignidade, Judas não estava preparado. Ele já estava ali, já tinha traído Nosso Senhor em espírito, já tinha tomado a decisão de trair Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor fez isso, teve esse gesto de carinho extra, de respeito extra para com ele. Naquele momento, Judas já tinha tomado a decisão de trair Nosso Senhor. E por isso, ele não estava pronto. Desceu quadrado, desceu queimando. Satanás entrou nele. E aí ele saiu e mergulhou na noite para ir procurar os chefes dos saduceus e dos fariseus e vender Nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Isso, gente, é um mistério. É um mistério no sentido místico da coisa, né? Mistério, em grego, se diz sacramentum, em latim. Um mistério é uma coisa sagrada. E isso, né, o tratamento daquele ser duplo, que é ao mesmo tempo o pior dos pecadores, que é ao mesmo tempo aquele que nega Nosso Senhor diante dos homens. E Nosso Senhor disse: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Né? O cara que nega Nosso Senhor diante dos homens, mas que ao mesmo tempo é um outro Cristo andando entre nós. Quando vocês pensam, por exemplo, a sodomia é um dos 4 crimes que bradam aos céus por vingança. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta disso. A mulher de Ló, que olhou para trás por alguma saudade daquele lugar, virou uma estátua de sal. É um pecado gravíssimo. É um pecado equiparado a outro dos 4 crimes que bradam os céus por vingança, que é o assassinato de um inocente. Quer dizer, a sodomia ela é tão ruim diante de Deus quanto pegar uma criancinha de 5 anos de idade e cravar uma faca no coraçãozinho dela. Mas há padres sodomitas. Volta e meia aparece aí um escândalo, um padre dando uma Land Rover para um pivete, porque o pivete provavelmente chegou disso, tem fotos da gente no motel, né? Sei lá o que o pivete fez, mas evidentemente estava com o padre no bolso. Uma barbaridade, uma coisa horrorosa. Um pecado medonho. Então a gente pega um padre que faça uma barbaridade dessas. A gente pega um padre herético, um padre que prega coisas horríveis. Eles estão negando o próprio Senhor que eles estão carregando, o próprio Senhor que eles estão confeccionando ao celebrar a Santa Missa. O próprio Senhor que
por eles, e pela boca e pelas mãos deles, essa mesma boca e mão que eles botam a mau uso, perdoa os pecados. É um mistério. É o mistério da iniquidade. É o mistério do mal. No pior momento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi pendurado na cruz, como estava o colégio episcopal? Como estava a união de todos os 12 bispos? 12avos, Judas, tinha traído Nosso Senhor. 9 12avos sumiram. Estavam lá pensando, podiam fazer logo a reforma paulina da liturgia para eu ter os pecados por omissão no confiteor. Confessa a Deus Todo-Poderoso, pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Isso apareceu em 1970. Então os caras lá no ano 33 estavam lá sonhando com essa reforma para eles poderem rezar, falar do pecado por omissão. Cadê eles? Não estavam ali. Aí o Papa, onde é que ele estava? O Papa negou Cristo por 3 vezes. Não, eu não conheço, não sei nada disso. Aí o galo cantou, ele caiu em si. Mas na hora do vamos ver, ele negou Nosso Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Só quem ficou do lado de Nosso Senhor Jesus Cristo foi São João. E por que São João ficou do lado de Nosso Senhor? Porque ele agarrou na barra da saia da Santíssima Virgem Maria. Ele estava ali junto com Nossa Senhora. E é junto com Nossa Senhora que a gente tem que ficar. Porque é a Nossa Senhora única. Ela que é a medianeira de todas as graças, ela é a única que pode arrancar um mau padre, um mau bispo, das garras de Satanás. Por quê, meus caros amigos? Não se pode esquecer, em momento nenhum, não se pode, em momento nenhum, se distrair e pensar que a gente esteja lutando contra poderes desse mundo. Quando a gente está lutando contra o comunismo, a gente não está lutando contra a família Castro, ou o Maduro, ou o Lula. Esses são as buchas de canhão. Esses são os soldadinhos de linha de frente. A gente está lutando contra Satanás em pessoa. A gente está lutando contra Beelzebul, o senhor das moscas. A gente está lutando contra o demônio, contra todas as hostes infernais. E são esses milhares de demônios que assediam dia e noite a todos os sacerdotes. Porque um sacerdote para um demônio é um prêmio muito maior do que um leiguinho furreca idiota feito eu. Então eles assediam noite e dia os sacerdotes. E só a graça concedida pelas mãos boníssimas de Santíssima Virgem Maria e aceitada de livre vontade por esses sacerdotes pode impedir que eles caiam. Ah, mas eles já caíram. Podem se levantar. Foi para mostrar isso a nós, que nosso Senhor Jesus Cristo caiu por 3 vezes enquanto levava a cruz ao Monte Calvário. Ele nunca pecou, então ele não podia nos mostrar pecando e se arrependendo, porque ele é o puro, ele é incompatível com o pecado. A Santíssima Virgem Maria teve que ter a sua concepção imaculada, ser libertada ainda na hora lá que juntou, formou aquela primeira célula com o DNA dela. Ali, Deus botou a mão e impediu a transmissão das consequências do pecado de Adão, porque, senão, seria incompatível. Se a diferença de RH já pode matar, né, a mãe e o neném com RH diferente, da pré-eclâmpsia, um horror, imagine o pecado e o próprio Deus. O pecado e o próprio bem. Impossível. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é incompatível com o pecado. Ele não funciona. E o pecado não funciona em união com nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando ele se deu a Judas, foi Satanás que entrou em Judas. E é isso que acontece
com o mau padre, com o mau bispo, na hora que ele celebra a Santa Missa, ele está comendo e bebendo a sua própria condenação, nas palavras de São Paulo. Mas nós, o nosso papel é outro. O nosso papel é de justamente respeitar nele aquilo que não é ele. Aí vocês vão dizer, mas isso é uma coisa muito feia, porque a gente não pode fazer... A gente não pode ficar cuidando, tratando as pessoas diferentes por causa da posição social. Não é posição social. É o contrário de posição social. É uma categoria ontológica do ser dele. Um padre, ele nunca deixa de ser padre. Um mau padre que cometa crimes, seja reduzido ao estado laical pela igreja. Antigamente tinha cerimônia para isso, que raspavam a palma da mão dele. Mas isso é simbólico. Porque esse padre, ele continua com o poder de consagrar as sagradas espécies. Se o bofe chegar na mesa do jantar, pegar o pão e dizer, este é o meu corpo, que será entregue por vós, e o vinho, este é o cálice do meu sangue, mistério da fé, que será derramado por vós e por muitos, aquilo ali é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele cometeu um pecado monstruoso ao fazer isso. E Satanás entrou nele como em Judas. Mas é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a condição sacerdotal nunca é perdida. Nunca. Se eu estiver do lado do bofe no avião e o avião for cair, estiver caindo, eu agarro ele pelo gasganete e digo, dá uma absolvição geral para todo mundo que está nesse avião em latim, bonitinho, igualzinho você aprendeu no seminário. Porque aí as pessoas vão se salvar. Porque aquela absolvição geral vai valer. Ela é feita para isso. A absolvição geral só serve quando o avião está caindo. Mas nessa hora ela funciona. E nessa hora qualquer padre, inclusive um padre que largou a batina, que se juntou com a secretária, casada, mãe de 3 filhos, qualquer padre, um padre que entrou para o movimento gay, virou drag queen, qualquer padre continua com esse poder. Por quê? Porque pela ordenação ocorreu uma mudança em quem ele é, uma mudança em o que ele é. E ele se tornou um alter Christus, um outro Cristo. Então, gente, são duas coisas diferentes. E as duas são pesadíssimas. Uma é a dignidade da própria ordenação, que, como a gente acaba de ver, já é gigantesca. E outra é o poder de jurisdição que o padre que está dentro da hierarquia da igreja tem. Quer dizer, o meu pároco, ele pode dizer, faça isso, não faça aquilo. E se ele não tiver se ele não tiver me mandando pecar, eu tenho que obedecer. Por exemplo, eu tive um programa de rádio. Né? O programa era numa rádio leiga, comum, né? O dono era católico. E aí o padre teve a ideia de fazer uma rádio para a paróquia. Então, eu e outros amigos que gostávamos disso de rádio, saímos para tudo quanto é lado, com os carnezinhos, rifa, não sei o que, para levantar dinheiro, conseguimos comprar um equipamento, cuidamos da papelada, registramos a bendita rádio, fizemos o negócio todo, botamos a rádio para funcionar. Aí eu fui, apresentei o meu programa, mudei de rádio, né? Apresentei o meu programa igualzinho eu sempre apresentei. Se vocês quiserem umas amostras desse programa de rádio, vocês vão na minha página no Mixcloud, que vocês vão ver. Tem vários programas antigos gravados. O programa é bem pão, queijo, né? Dá uma martelada na mesa mesmo. Aí o padre chegou para mim e disse, olha, eu fiz uma listinha aqui, eu quero que você não fale mais umas expressões herege, Edir Macedo, esse servo de Satanás, salafrário, sem vergonha, sem Deus. Aí eu cheguei para o padre e disse, padre, eu peço perdão,
Mas o senhor não pode me fazer isso. O senhor não pode me dizer para eu falar outra coisa que não sim, sim, não, não. Porque nosso Senhor diz que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tudo que foge disso é do demônio. Então o senhor não pode me pedir isso. Mas o senhor tem todo o poder do mundo de me proibir de ter programa em qualquer rádio da paróquia do senhor. Isso o senhor tem. E eu aceito, de muito bom grado, pela santa obediência. Ele disse, beleza, vou pensar. Acabou mudando de ideia e deixando o programa rolar do jeito que era. Isso é um exemplo. É assim que a gente tem que lidar. A gente tem que respeitar essa autoridade de que ele foi investido quando ele foi feito pároco, ou muito mais ainda, que ele foi investido quando ele foi feito bispo daquela diocese. E naquela diocese, naquela paróquia, a gente tem que obedecer em tudo o que não seja pecaminoso. Reparem, não é que a gente tem que obedecer, a gente vai obedecer se a gente achar que é bom. Não. Isso é o lema do outro lado, senhoras e senhores. Quem disse non serviam, não servirei, é o demônio. Nós, ao contrário, tomamos a nossa cruz e seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, ao contrário, dizemos, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, nós temos que respeitar a autoridade. Agora, se a autoridade dá uma ordem que é pecaminosa, essa ordem é nula, inválida, não existe. É um exemplo da lei civil, por exemplo, uns anos atrás, fizeram uma lei que dizia, acho que ainda está em vigor essa barbaridade, que as mulheres estupradas, quando chegam na delegacia, o delegado tem que dizer para elas aonde que elas podem matar um neném, para se elas estiverem engravidadas. Dom Eugênio Salles, na época cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, foi aos jornais, rádio, TV, e disse: esta lei é nula de pleno direito e o delegado que fizer isso estará excomungado. Por quê? Porque aquela lei ia contra a lei de Deus. Uma lei que vai contra a lei de Deus não é lei. Do mesmo jeito, uma ordem do padre, do bispo, que vai contra a lei de Deus, não é ordem. Não tem obrigação nenhuma de obedecer aquilo. Nenhuma. Agora, uma ordem dele que não vai contra a lei de Deus, ainda que vá contra muitas vezes os nossos mais queridos interesses, essa ordem continua válida. Mas eu queria, sei lá, eu estava dando aula de catecismo, estava ótimo, e aí ele viu que eu estava ensinando a doutrina da igreja, certinho, ortodoxa, etc., e aí ele me tirou. Eu vou juntar as crianças do catecismo para dar aula lá em casa. Não vai não. Não pode. Mas ele vai botar um sujeito que vai falar as piores barbaridades lá para... Vamos rezar. Mas a gente tem que respeitar a autoridade. O que eu posso é pegar e ir conversar com as crianças por fora, com os pais das crianças. Pode até ser. Mas eu pegar e fazer um catecismo pirata na minha casa contra as ordens do padre, depois que ele me tirou, de jeito nenhum. Eu não posso. E é assim que a coisa funciona, gente. A gente tem que respeitar a ordem, quer dizer, o sacramento da ordem e a mudança ontológica que aquilo provocou no padre, que é um alter Christus, um outro Cristo andando entre nós. A gente tem que respeitar isso. E a gente tem que respeitar a posição dele dentro da hierarquia. Então, as ordens dele têm que ser obedecidas. As ordens do bispo têm que ser obedecidas. A não ser no caso em que aquela ordem seja inválida. Mas a gente tem sempre que reconhecer tanto a estrutura hierárquica da igreja, e reconhecer não quer dizer, eu sei que existe, beleza, mas eu não servirei. Isso é coisa do demônio. O demônio também sabe que existe. O demônio cita as escrituras, que é uma beleza, né? A gente vê aí
na tentação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Capítulo 4 de São Lucas, só o demônio, está escrito, está escrito, está escrito. Aí Nossa Senhora responde, também está escrito, também tá... E o demônio continua. Aí Nossa Senhora, foi dito. Aí o demônio sai, vaza. Por quê? Porque quem diz é a igreja. Está escrito, vale menos do que foi dito. A gente tem que respeitar a igreja. A gente tem que respeitar a voz da igreja. E a voz da igreja vem pelos nossos pastores, pelos nossos bispos e pelos vigários e padres que eles colocam. Já o modernista é o cara que caiu nessa síntese de todas as heresias. E ele vai querer que o padre represente a ele. Quando o padre não representa ninguém. O padre é um alter Christus, um outro Cristo. E ele não é vereador para representar ninguém. O bispo também não é. O Papa, então, sai de baixo. O Papa representa uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo. O título do Papa é esse, representante de Cristo. Vigário quer dizer representante. Vigário de Cristo, representante de Cristo. É o título do Papa. Não é representante do Zé Mané aqui. O bispo é a mesma coisa. Mas o bispo está ensinando as piores barbaridades. Ele está agindo como o cara que está carregando a vovozinha da gente, batendo com a cabeça dela pelas paredes. A gente não pode ter respeito de pessoas, né, e ficar querendo passar a mão na cabeça. Mas a gente tem que respeitar não a pessoa, não o homem, mas o padre, o bispo. Aquela dignidade que ele tem, que é infinitamente superior à nossa. É infinitamente superior à do presidente da República. O pior dos padres tem uma dignidade infinitamente superior à de qualquer governante, de qualquer líder. Porque ele é um alter Christus. Ele não é representante da gente. Ele não é representante de ninguém. Ele não é alguém que está ali para que a gente fique cobrando dele. A gente não tem nada que cobrar de ninguém. Ele é senhor. Monsenhor quer dizer isso? Meu senhor. No sentido de senhor feudal. No sentido de que a gente deve obediência a ele. Ponto. Acabou-se. Ele não é o presidente da República que a gente pode cobrar. Ele é um senhor. E nós somos súditos. Nós não somos cidadãos. Nós somos súditos. E nós somos ovelhas. Você imagina que era assim, um monte de ovelha botando a mãozinha na cintura e dizendo, eu exijo isso, eu exijo aquilo. Desde quando a ovelha exige alguma coisa? Não pode, não é por aí. Aí vocês vão dizer, mas que horror, mas isso então, a situação vai durar? Vai. É essa a regra. Vocês acham que houve algum momento na história da igreja que os padres eram todos santos, os bispos eram todos modelos de ortodoxia? Claro que não. Gente, primeiro colégio episcopal foi aquela tragédia que a gente viu agora na hora da crucifixão. Não houve momento nenhum que a situação não fosse essa. A diferença é só que agora dá para ficar um monte de gente papagaiando pela internet. E aí a gente fica, que horror que está acontecendo no diocese e tal. Quando antes o povo lá sofria e os outros tadinhos nem ficavam sabendo. Agora a gente pode rezar por eles. Porque esse é outro problema. Essa coisa de se indignar é muito perigosa. Essa coisa de se indignar, ela é viciante. Porque nós devemos combater por amor a Deus. O ódio ao inimigo, o ódio ao demônio, o ódio ao erro, à mentira, à heresia, ele vem por intermédio do amor a Deus. Se a gente fica procurando o frisson de se indignar, lendo uma notícia atrás da outra, fica indo no Fratres Indúbio lá, para ficar vendo, meu Deus, olha só, e esse padre, olha o que ele diz, meu Deus, e aquele bispo, que coisa horrorosa. Gente, ficar fazendo isso faz um mal tremendo para a alma,
Porque abissum invocat, abismo invoca abismo. Abismo atrai abismo. Se você olha para o abismo, ele te olha de volta. E você ficar procurando, alimentando esse frisson de indignação, faz um mal tremendo. O que você tem que fazer, o que todos nós temos que fazer, é o contrário disso. É procurar nos santificar. Para que, quando a gente veja uma barbaridade dessas, a gente tenha força para lidar com aquilo, se for da nossa alçada lidar, que a imensa maior parte dos casos não é, mas a gente tem a força de lidar com aquilo de uma maneira santa, de uma maneira ortodoxa, de uma maneira correta e de uma maneira que não bote a alma da gente num perigo maior ainda. Porque senão a pessoa cai naquele erro, naquela heresia dita do americanismo, que acha que o que leva à salvação é fazer coisas. Ah, vamos fazer uma campanha em prol disso, uma outra contra aquilo e uma outra pedindo não sei o quê, e acha que está fazendo alguma coisa para salvar a alma. Tá não, gente, está se distraindo. Está perdendo tempo. Tempo que devia estar ali sendo usado, rezando, fazendo penitência, fazendo caridade. A gente corrigir quem está errado é uma obra de misericórdia. Agora, corrigir quem está errado também pode ser e também pode virar, e frequentemente vira, um ato de orgulho, um ato pelo qual eu fico me achando o máximo, porque quem está errado é o Zeca, e eu estou aqui todo certão dizendo para ele que ele está errado. Isso é pecado. E quando quem está errado no meu veredito é o padre, então, e aí eu, o leiguinho, merreca, desanzóis e carapuça, fico me achando o catolicão, super mais católico que o padre, então eu vou para a imprensa para denunciar os podres do padre. Gente, mais modernista do que isso não existe, não tem como. Isso é tão herético quanto o que o mau padre está fazendo. Porque o padre, ele é vigário do bispo, que é Monsenhor, meu senhor. Não é meu prefeito, é meu senhor. O resultado é que a gente tem que ter esse respeito profundo, arraigado, completo. Porque aquela pessoa que faz coisa errada ali, ela está carregando, está revestida de algo infinitamente valioso, que é a dignidade sacerdotal, que é a pertença à hierarquia da igreja. Não tem por onde, não tem situação possível em que a gente possa desrespeitar o sacramento ou a hierarquia e estar realmente fazendo a coisa bonita, boa, certa. Não é por aí. Pode haver ocasiões, talvez raríssimas. Penso agora no Santo São Nicolau, dando na cara do Ari, do cara que inventou a heresia ariana, né? Deu-lhe um tapa na cara no concílio. Só para começar, era outro bispo. Eram dois iguaizinhos. A gente aqui, de jeito nenhum. E, finalmente, lembro ainda que heresia, excomunhão é uma penalidade canônica. Eu, você, Zé das Couves, meu cachorro, os filhotinhos de gato, as maritacas, o guarda de trânsito da esquina, o juiz Sérgio Moro, o Trump, nenhuma dessas pessoas pode excomungar ninguém. Só quem excomunga é a autoridade hierárquica da igreja. O bispo, ele pode ir lá e excomungar. Tem, inclusive, alguns casos, por esses últimos anos, de padres escandalosos que foram excomungados pelos bispos e as cartas foram publicadas. Então, procura carta de excomunhão padre no Google, que você provavelmente vai achar. Aí você vai ver como é que é uma excomunhão. É assim. É daquele jeito. Eu não posso chegar para alguém e dizer você está excomungado. Eu posso chegar para a pessoa e dizer, olha,
De acordo com o Código de Direito Canônico, isso que você fez implica em um excomungão lata sentença. O que quer dizer que, se eu fosse você, eu iria procurar o penitenciário da diocese para eu ver se eu estou mesmo excomungado e levantar a excomunhão, se for o caso. Mas eu não posso decretar a excomunhão de ninguém. Nem você, nem o Zé das Couves. Então sair dizendo está excomungado é sair dizendo eu sou um otário. Né? E lembre-se sempre que apontar um dedo para os outros, apontando um dedo para os outros, um dedo apontado para o outro, 3 apontados para mim, 1 apontado para o inferno. Não vale a pena. Não é por aí. Tem um outro vídeo no meu canal sobre calúnia e difamação. Recomendo vivamente assisti-lo, mais ainda, pensando mais ainda nessa questão da dignidade excelsa dos sacerdotes e dos bispos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E viva Cristo Rei.